Pessoal, mais um vídeo introdutório para a nossa próxima aula, né? Próxima aula, como vocês sabem, nós temos dois textos em inglês que nós vamos discutir. Ambos são introduções a seminários. Acho que isso é a marca que vai organizar, então, a nossa aula, né? São dois textos introdutórios que foram escritos depois para publicação em revistas, né? Introduzindo as discussões ocorridas em dois seminários diferentes, né? Então, o primeiro texto, ou o primeiro seminário, talvez o seminário mais antigo, é o seminário sobre fronteiras, né? Então, ele se chamava, o seminário se chamava The Individual and the Local in Transnational and Comparative History, ou seja, o individual e o local na história transnacional e na história comparativa. Foi um seminário organizado na Universidade de St. Andrews, no Reino Unido, né? Pelo Centro de História Transnacional. Esse Centro de História Transnacional é um centro bastante novo, que foi criado em 2009, e em 2014 ele se transformou no Instituto de História Transnacional e Espacial, né? Então, quando o seminário foi feito, né, na oportunidade, ele é ainda chamado Centro de História Transnacional. Ou seja, em 2009 foi criado o centro, em 2010 eles fizeram esse primeiro evento, né? Esse evento que contou, né, que foi organizado pela Kate Ferris, pelo Bernhard Struck e por um outro professor, que não é autor do nosso texto, que é o Frederick Whitling. Esse seminário teve por conferência inaugural a conferência do Jacques Revel, que é o terceiro autor que assina com a Kate Ferris e o Bernhard Struck o texto que nós vamos discutir. Essa aula inaugural, essa conferência inaugural, tinha por título Escalas, Microhistória e a grande, a big Comparative Picture, ou seja, o grande quadro comparativo. Tá? Bom, quem são a Kate Ferris e o Bernhard Struck? A Kate Ferris é uma historiadora, ela trabalha fundamentalmente com história europeia, principalmente da Itália e da Espanha, do final do século XIX até meados do século XX. Seus temas de predileção são vida cotidiana, experiência vivida no fascismo, imagens e ideias da modernidade do passado, presente e futuro na construção de identidade e algumas questões conceituais sobre produção, recepção cultural, local, nacional e transnacional. Tá? O Bernhard Struck era, à época do seminário, ele era o diretor deste centro. Né? Ele foi diretor desse centro de 2009 até 2015. Né? Ele trabalha principalmente com história de viagem, com escritos relatos de viagem, né? E com escritas, relatos de práticas espaciais. Então, ele se interessa por formas de conectar, produzir, disseminar conhecimentos, e o período dele de investigação, sobre o qual ele investiga, são os séculos XVIII e XIX, ou seja, um período anterior ao período da Kate Ferris, né? Além disso, ele escreve sobre fronteiras, regiões fronteiriças, trabalha muito com o Lucien Febvre, né, usando o Lucien Febvre como referência, né, e trabalha com essa ideia das fronteiras numa dupla acepção, a fronteira que divide, a fronteira que conecta. Né. O recorte geográfico sobre o qual ele tem interesse é a Europa Central e Ocidental, em particular a Alemanha, a França e a Polônia. Jacques Revel já é um pesquisador francês muito conhecido, né, bastante conhecido, já esteve várias vezes no Brasil, a convite da UERJ, a convite da Amped, a convite de outras universidades. Ele tem em torno de 77 anos, então os outros dois são bastante jovens, ele já é um pesquisador mais maduro, historiador francês, né, é diretor de estudos na École des Hautes Études en Sciences Sociales, ele é da École, né, e também da Universidade de Paris. Ele, por muitos anos, foi diretor da revista dos Annales,
e ele é das pessoas que mais reconhecidas sobre essa discussão dos jogos de escala, particularmente trabalhando muito com Ginsburg. Ele tem toda uma reflexão sobre o trabalho do Ginsburg e sobre essa relação entre micro e macro. Então esse primeiro conjunto de autores, né, eles vão publicar este texto que a gente tem, que se chama Espaço e Escala na História Transnacional, né, e justamente a introdução, digamos, é o momento, é o texto introdutório que explica a organização, então, deste seminário que, como eu disse para vocês, chamava O Individual e o Local na História Transnacional e na História Comparativa. O segundo texto que nós vamos discutir também é de pesquisadores bastante jovens e também tem a ver com a organização de um seminário. Então, o segundo texto se intitula O Significado da Fronteira na Era da História Transnacional, né, e ele é de autoria do Altenburn e do Alex Jung, do Eric Altenburn e o Alex Jung. Os dois são historiadores muito, na verdade, eles são pesquisadores muito jovens, né? O Eric Altenburn é um historiador, o Alex Jung trabalha mais nessa linha de estudos literários, né? E eles organizaram em 2012, portanto, 2 anos depois do seminário que nós estávamos nos referindo anteriormente, um seminário chamado Significado da Fronteira na Era da História Transnacional, né, na Universidade na Rutgers Library, na Califórnia. Tá? Esses dois, eles eram, na época, eles eram alunos de pós-graduação, faziam o seu doutorado, né, e eles foram convidados, né, como parte das suas atividades, a organizar uma coleção de documentos que existia, que era a coleção de documentos do Frederick Jackson Turner. O Frederick Jackson Turner tem um texto clássico, publicado em 1893, chamado O Significado da Fronteira na História Americana. Então, esses dois alunos de doutorado à época, de pós-graduação, resolveram organizar o simpósio, que eu acabei de mencionar, O Significado da Fronteira na Era Transnacional, partindo da reflexão do Frederick Jack Turner, de 1893. Né? Então, eles vão convidar um conjunto de estudiosos, né, das várias áreas para poder participar desse seminário, e eles organizam 3 grandes painéis, todos os 3 sobre o tema da fronteira. Um painel que trata a fronteira do ponto de vista da história, um segundo painel que trata do ponto de vista da literatura, né, e um terceiro painel que aborda o crescente campo dos estudos coloniais nos Estados Unidos. Né? Então, essas questões vão aparecer no texto, nesse texto introdutório. Então, esse artigo que nós vamos discutir, ele faz uma espécie de apanhado do seminário, né, e uma introdução às mesas redondas. Tá bom? Então, é interessante porque são perspectivas diferentes, né, do que a gente viu na semana passada. Na semana passada nós trabalhamos com historiadores bastante renomados. E nesta semana nós vamos trabalhar com historiadores jovens, né, à exceção do Jacques Revel, que já é um historiador bastante conhecido, maduro, né, mas historiadores jovens, pessoas que estão há pouco tempo no campo e que estão se embrenhando nessas discussões sobre transnacional, relação entre escalas, transnacional e fronteiras. Então, o que atravessa a discussão da nossa próxima aula é justamente essa relação entre espaço, então fronteira, espaço e a escala. O recorte está mais dentro a preocupação está mais dentro do recorte geográfico, né? Menos no recorte temporal, como nós estávamos vendo na aula passada. Tá bom? Então, espero que esse vídeo sirva de convite à leitura dos 2 textos. Os 2 estão em inglês, então eu sei que é uma leitura um pouco mais difícil para vocês, mas eu acho que vale a pena investir,
né, e vale a pena trazer essas novas reflexões de novos agentes no campo para a gente colocar em cima da mesa e debater. Então, até sexta-feira, um grande beijo, fiquem saudáveis.